Fala pessoal, beleza? Bom, vamos fazer a análise hoje do mercado, né? Para a gente saber quais são as projeções do BTC, se a gente já entrou num bear market, o que que eu estou usando aqui de indicador para ter, né, essa convicção que será que é a virada do mercado? Será que só está fazendo, né, um recuo, mas ainda continua a tendência de alta? Então a gente vai ver aqui na prática, beleza? Então o que que eu quero começar, pessoal? Eu separei aqui algumas características do que por que que eu chego nessa conclusão que, na minha visão, tá certo? É apenas uma opinião, e eu vou mostrar isso aqui graficamente, que a gente não perdeu a tendência de alta. Então, uma coisa é claro, bull market é uma coisa de mercado e a tendência de alta é outra coisa. Porque quando perder a tendência de alta, né, automaticamente ele vai para uma baixa e aí sim é classificado o bear market, beleza? Então, por que que eu vou começar aqui, ó? Eu vou começar, pessoal, pelos pontos mais importantes do bear market, tá certo? Então, eu gosto de olhar isso aqui, ó. Deixando anotado aqui, ó. Mapa da liquidez afundou nos shortados. Então, quando eu clico aqui no mapa da liquidez, o que eu consigo observar? Exatamente isso aqui, ó. Baseado, pessoal, em 7 dias, quando a gente estava aqui no BTC, né, próximo dos 91 mil dólares, que é aqui em cima, ó. Toda essa região dos 91 mil dólares, tá certo? Na região dos 91 mil dólares. A liquidez ela estava alta para os longs. Então, por quê? Caso houvesse um repique de Bitcoin de 91, vá buscar o 100K e bater ali, né, testar o topo de 126, nessa região aqui, ó, que aqui até lateralizou, né, fez um caixote, eu acreditava no quê? Todo mundo começa a empolgar, achando que o mercado vai subir de novo e aposta no long. Quando tem muitas ordens apostando no long a partir daqui, tá certo? Então, o mapa da liquidez muitas pessoas apostam no long, ou seja, se eles forem estopados ou shortados, é onde tem a liquidez do mercado. E é exatamente o que eu te mostrou aqui, ó. Há 7 dias, mais ou menos, pessoal. Tá vendo, ó? Hoje, o mercado para buscar uma liquidez na queda só tem mais ou menos aqui, ó, 20 milhões. Isso baseado nos 7 dias. Já para buscar uma liquidez no long, a gente está falando na casa de 2 bi. Então, hoje é mais interessante o mercado buscar uma liquidez na alta do mercado, tá certo? Do que como foi aqui na última semana na baixa. Então, esse é o primeiro ponto que eu vou me direcionando, o mapa da liquidez. E onde que eu vejo isso, Thiago? Muito simples. Vocês vão e pesquisem lá no CoinGlass, tá certo? Aqui, ó, Liquidation Map, e aqui ele vai mostrar para mim mais ou menos, né, a liquidação do mercado. Eu não tomo isso, pessoal, como um indicador certeiro. É apenas o quê? Ele faz parte da minha estratégia e análise do mercado de tendência. Então, já que ele liquidou tudo isso, né, e desceu bem o mercado, que a gente está vendo quase fazendo um reteste no fundo dos 80K, eu vou mostrar no gráfico, agora está mais fácil, ou seja, tem mais porcentagem para a subida do mercado do que para a descida aqui. Porque o mercado, para que que ele vai buscar mais liquidez se só tem 20 milhões? Tá certo? Então aqui, ó, é mais interessante a gente buscar alta. Então, esse, né, é o primeiro parâmetro que eu tomo aqui, ó, e eu vou selecionando ele, que o mercado aconteceu. Então, esses são os pontos importantes, né, que ameaça, que ele chega mais próximo do nosso bear market. Então, esse a gente analisou. Outra coisa importante aqui, ó, nosso semanal. E vocês vão ver aqui que eu analiso sempre, né? Vamos colocar ali uma característica importante, é a EMA de 50 semanas. Por quê? Porque ela é bem forte, tá certo, pessoal? Na hora de eu fazer a minha análise. Então, quando eu coloco aqui, ó, para quem tem dificuldade em indicadores, para quem tem dificuldade, eu vou falar um pouco também hoje de vela indicativa, que é interessante, tá na nossa sala de aula. Então é só acompanhar, ver a aula lá em específico e vai ter uma boa noção do que eu tô falando. Então, vem aqui, ó, nos indicadores e vou colocar aqui, ó, a média móvel. E aí eu vou mudar aqui em cima, ó, para 50. Eu venho aqui, coloco no período de 50 e dou um OK. Então, o que que acontece, ó? O problema, pessoal, só que assim, tá? Quando eu coloco uma média móvel de 50 semanas, eu não vou, lógico, olhar no 15 minutos. Eu tenho que pegar pelo menos o semanal, ó. Então, aqui que eu coloco, ó. Aqui fica interessante, ó. Porque o que que acontece? Na hora que a gente analisa, pessoal, isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Na hora que a gente analisa uma média de 50 semanas, dá uma olhada aqui, ó. A gente vai comparar no ciclo completo. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, esse aqui é o ciclo passado, ó. É o topo duplo do ciclo passado, né? Do último halving, né? Halving 2020, explosão 2021. Mesma coisa aqui, ó, pra gente. O halving, esse halving aqui, ele foi 2024 e a explosão veio aqui em 2025, tá certo? Então, é isso que a gente vai se atentar aqui. Então,
No halving passado, que foi 2020, e a explosão 2021, notem aqui, ó, ele não perdeu, ó, tá vendo? Ele não perdeu a EMA de 50. Esse é um ponto muito importante. No período do halving, que é todo esse período aqui, ó, ele manteve consistente dentro da EMA de 50. Tá certo? E aí, o que que acontece depois? Depois, quando ele vira para Bear, né? Que daí aqui a gente já tá falando 2022, então halving 2020. Vou até anotar aqui, ó, halving 2020. Explosão, um ano depois do halving 2021. E depois, virada de Bear Market 2022. Em 2022, que é esse ponto crucial aqui, ó, aí sim ele perde a EMA de 50, tá vendo? Aqui é o Bear Market. Ok. Então, isso aqui é válido a estratégia. Eu tenho o halving, eu tenho a explosão um ano depois, e eu vou buscar, né, o bear market em 2022. Só que agora, pessoal, a gente está falando isso aqui, ó. Vamos esquecer essa parte do halving passado. A gente está falando exatamente do ciclo atual. Então, o que que aconteceu? Não era para perder essa EMA de 50. Isso é importante para a gente. Então, aqui, ó, quando começa aqui, ó, já começa aqui, vinha, ó, de uma lateralização, lembra? Igual na sala de aula. Lateralizou no suporte, vai entrando 2024, que é o halving, ó, e o mercado ele vai subindo. Ele vai subindo, pessoal, não só subindo. Notem, ó, ele fica acima aqui, tá? Na linha azul, a EMA de 50. Todo o movimento do mercado ele fica acima da linha azul, todo, ó, até um ano depois do halving. Então, mais uma vez, halving 2024, tá certo? Explosão do halving 2025, seguindo o padrão passado. Só que em 2025, exatamente nesse ponto, ó, ele manteve o topo, né? Que a gente chama aí o bull market e tudo mais. Só que no mesmo ano que ainda a gente está em 2025, ó o que que acontece. Isso aqui é muito importante, ó. Ele perde essa EMA, tá certo? Ó, de 50 semanas. Exatamente como aconteceu no bear market. Então aqui embaixo, ó, vou colocar até um B, ó. É um bear market. E aqui, pessoal, ele está atendendo ao bear market. Então é por isso que na nossa, né, planilha aqui, planilha não, né? Por isso que na nossa anotação aqui, eu coloquei que ele perdeu o semanal. Então eu já tico aqui, ó, por quê? Porque isso aqui é uma característica, tá certo? Ó, pontos importantes de bear market. Então, o mapa de liquidez já mostrou que ele está descendo. Eu já tenho a confirmação que ele perdeu, né, a EMA de 50 semanas. Isso aqui, pessoal, é muito ruim para mim, que acredito, né, que vai continuar ainda alta. Então, hoje, se você perguntar, Thiago, mas então a gente entrou em bear market? Eu vou falar depois no ponto, né, que ainda não entrou. Mas hoje tem muito mais pontos negativos do mercado para ele cair do que pontos positivos. E é isso que a gente tem que ficar esperto. Por quê? Porque quem comprou abaixo do ponto que está agora, é interessante realizar venda, principalmente para quem não realizou nada de venda. Ah, mas pode ter um repique, Thiago, que eu vou mostrar aqui, né? Na figura ombro, cabeça, ombro, ele tem um repique ali de 96 mil a 110K. Pode até ser. Mas e se não houver esse repique e ele for caindo lentamente, né? For caindo escadinho? Então, quem comprou lá Bitcoin que nem a gente lá, 17 mil dólares, 33 mil dólares, até um pouco antes das eleições, né, do bull market do ano passado, em 50 mil dólares, e agora ele está em 86. Então, aqui sim, pessoal, é um ponto interessante de venda. Pelo menos, vamos colocar aí uns 30% da banca. Então, essa que é a jogada. Não é só acreditar na alta, a gente tem que ter uma visão do mercado, tá certo? Tem que ter estratégia, e isso aqui, ó, colocar dinheiro no bolso. Então, aqui, ó, eu finalizo falando das 50 semanas. Ficou até um rabisco bonito, mas se você pegar certinho desde o começo do vídeo, você vai acompanhar esse raciocínio. Então, 50 semanas é muito importante, né, para a gente ter uma ideia aí da direção do mercado. Qual que é outro ponto importante? É a questão do MACD, pessoal. MACD, como está na nossa sala de aula, é um indicador muito interessante, tá certo? E não só por isso, porque ele acabou de perder o cruzamento do mensal. Então a gente sabe, o MACD, né, não é que a gente vai cravar que acontece isso, mas ele é um indicador fundamental para a virada de mercado. A gente usa bastante o MACD. Então, aqui, ó, já não vou nem analisar mais o semanal. Eu venho aqui, ó, e coloco um mensal, tá certo? Ó, venho aqui, coloco um M, ó, o gráfico já muda a configuração, ó. No mensal não perdeu a média de 50 lá, né, que é essa aqui, ó. No mensal não perdeu a média de 50. Só que aqui no MACD, ó, vou mostrar para você, a gente vem aqui mais uma vez, ó, indicador, coloca o MACD e a gente tem isso aqui, ó. Ó, o que que a gente tem, ó? Vou até subir ele para cá, para ficar mais fácil, ó. Deixa eu só tirar minha tela aqui, ó. A gente tem, né, essa perda do MACD aqui, ó. Ó, isso aqui é importante, pessoal. Ele cruzou, tá vendo, ó? Olha a diferença do mensal. Mensal, pessoal, já é um gráfico.
né, um tempo gráfico muito maior, que as baleias usam para a direção do mercado. E ele está começando, né, a apontar para baixo. Como que eu sei que ele está começando a apontar para baixo? Eu não gosto quando o MACD faz esse cruzamento aqui, ó, que é exatamente nessa linha aqui, ó. Tá vendo, ó? Que é a maior vela que teve esse derretimento. Então, o MACD no mensal, ele já está indicando para mim com as outras duas características que perdeu a EMA de 50 e através do mapa, né, de liquidez aí de shortados, tudo indica para mim pontos negativos para a tendência de alta do mercado. Então, Thiago, mas será que pode reverter agora? Pessoal, tá na cara de vocês aqui, né? Eu seria muito hipócrita falar, não, pessoal, ignorem tudo, né? Um ano após halving, alta infinita. Não existe isso. A gente tem que analisar passo a passo. A gente sabe que pelo menos na minha opinião, uma análise fundamentalista, querendo ou não, é mais forte que a análise gráfica, só que a gente faz a soma das duas análises, né? Tanto a fundamentalista, que são as notícias, tem que ver se vai ter guerra, tem que ver se vai vir uma recessão ano que vem, que é o mais importante de tudo, mas a análise gráfica aqui nesse momento, para mim, já está mostrando, né, um terceiro item negativo, que é o MACD mensal, que eu tenho o quê? Que eu tenho, né, uma tendência de baixa, que a gente vai se confirmar essa tendência de baixa, a gente já vai entrar no bear market. E, pessoal, como, né, principalmente esse ano. Então, para fechar aqui, ó, vamos finalizar e aí eu já vou falar com a relação da bolsa S&P 500. Então, no MACD para mim já está indicando, eu tenho o terceiro ponto negativo, tá certo? Que o mercado está vindo para baixo. Então, quando eu cancelo tudo isso aqui, o que que eu tenho de interessante, ó? Eu tenho aqui, ó, um espelhamento, tá certo, ó, da S&P 500. Então, o Bitcoin, a gente sabe que deu um boom também, né, nas grandes ações da S&P 500, só que o quê? Ela está começando a ter um ponto de reversão, porque a S&P 500, pessoal, tanto bolsa quanto o Bitcoin, o que que elas coincidem? Elas coincidem o quê? A lógica, né? Elas coincidem a análise gráfica. Então faz muito sentido eu entender alguns pontos. Eu nem preciso gostar de bolsa, eu nem preciso operar na bolsa, mas eu posso sim, às vezes, equiparar ali um espelhamento, né? Qual que é a tendência do mercado nesse ponto já, final de ano. Então, se eu já tenho o mercado aqui, ó, mostrando para mim que pode ser um possível ponto de baixa e começar nosso bear market, como será que está o S&P 500? Porque lá também, né, por ser gráfico, por ser velas, né, a gente vai testar aqui ao vivo agora qual será a vela indicativa que está simbolizando a queda da S&P 500. Então, quando eu falo da S&P 500, ó, a gente falou, né, do mapa da liquidez, tem esse gráfico aqui da S&P 500 e o mais importante, pessoal, é isso aqui, ó. É isso aqui para mim que importa na S&P 500, ó. Quando eu venho aqui, ó, essa figura, pessoal, então, notem isso aqui, ó. Olha a alta que teve esse mercado, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Pessoal, SP 500, ó, vê aqui, ó, desde 2006, de uma alta infinita, ó. Ela teve correções, mas olha como que foi alta, ó. E a gente sabe, pessoal, não existe alta infinita. Toda alta expressiva, principalmente, quantos topos históricos bateram aqui, né? Quantos topos recordes bateu a S&P 500? Vários. Então é natural que uma hora ela venha corrigir. E pode reparar, quando ela começa a corrigir, não que tem, né, cravado tudo a ver com o mercado cripto, mas ela reflete muito dentro do nosso mercado cripto. Então hoje eu já enxergo isso aqui, ó, da S&P 500, o que que eu tô olhando aqui, o que que eu enxergo? Essa bendita vela indicativa, ó. Depois de uma alta gigantesca dessa aqui, ó, eu enxergo, pessoal, isso aqui que me atrapalha muito, ó. É isso aqui que me incomoda, ó. Essa vela indicativa específica aqui, ó. Essa vela vermelha. Então, para quem assistiu e concluiu lá a nossa sala de aula, a gente sabe que essa vela indicativa aqui, ela é o quê? Toda vela indicativa nesse sentido, ó, ela é um enforcado, né? Então, por que que é um enforcado? Ela simboliza um topo de mercado, a gente está no topo aqui, ó. Ela tem uma cabeça aqui, certo? E ela tem um cabo. Se fosse essa mesma figura aqui embaixo, na parte do suporte, ela seria um martelo. Mas como é no topo do gráfico, a gente chama de enforcado. E no topo do gráfico, pessoal, ela simboliza uma queda. Mas já, Thiago, apareceu a figura gráfica, então já é queda do mercado? Não, calma, né? Não é bem assim. Esse é o primeiro sinal, tá certo? Ó? Então, quando eu venho aqui, ó, o que que eu gosto de olhar? Eu gosto de olhar isso aqui, ó. Eu venho aqui, aqui é o alerta para mim, ó. A figura foi formada bem aqui, ó. Então eu tenho aqui o que nessa vela? O enforcado. E como que a gente confirma talvez essa reversão, essa tendência de baixa? Na próxima vela, que é essa que está se formando ainda. Então a gente precisa de uma confirmação de baixa, ou seja, tem que começar a formar outras velas para baixo aqui, ó, para confirmar a minha vela anterior, que é esse enforcado, tá certo? E como que tem essa confirmação, pessoal?
para quem está acompanhando a sala de aula, por isso que eu falo, né? Estudo, pessoal, ele é fundamental. Não é só olho, não é só intuição, não é só feeling, tem que ter a base de estudos. Geralmente, vamos pensar assim, uma confirmação clássica é quando fecha uma vela ou forma logo após, né, essa parte aqui, ó, de fechamento do candle. Então, essa aqui, vamos dizer, é a parte que eu gosto de colocar aqui clássica. Então, começa a formar velas já abaixo do fechamento do candle aqui, ó. Por exemplo, uma vela aqui, ó, ele já começa a simbolizar o meu enforcado. E ela vai descendo. Tem que formar sempre velas menores, tá certo? Para eu ir confirmando esse enforcado. Só que o principal, pessoal, o principal tá aqui, ó. Essa, né, é a análise mais agressiva. Realmente ela confirma que é uma queda, uma reversão de mercado com esse enforcado quando eu tenho velas abaixo da sombra. Tá vendo? A gente tem a cabeça aqui da vela, que seria a cabecinha do hominho aqui, e essa sombra que é o corpo. Então, quando eu tenho aqui, ó, velas abaixo dessa sombra, que no caso é essa vela aqui, ó, aí confirma uma coisa mais agressiva, né? Batendo ali, cravando a análise do enforcado. Então, se na bolsa SP500 bateu vários topos históricos, né? Já está simbolizando uma reversão, eu preciso ficar ligado no nosso mercado do Bitcoin, tá certo? Então, tem que ficar ligado. Por que que eu tenho que ficar ligado? Porque aqui já está ameaçando. Não é só a questão da SP500 que tem enforcado, mas é tudo isso aqui, ó. É a soma do espelhamento do SP500, né? E qual então que é a nossa vela indicativa de queda? É o nosso enforcado, tá? Explicado certinho lá na sala de aula. Então, sabendo disso, eu tenho que um item a mais através do espelhamento desse pequeno com enforcado, a soma do MACD, da perda do semanal, do mapa de liquidez, que pode ser sim, pessoal, que a gente está vendo agora, né, uma tendência de baixa. Então eu venho aqui, ó, tá mostrando para mim a tendência de baixa, né? Eu tenho que ficar ligado, eu tenho que ficar esperto, por quê? Porque pode reverter o mercado. Por que que eu falo disso? Mais uma vez, para quem não colocou dinheiro no bolso e comprou no ciclo passado, ou comprou qualquer valor que está agora, né, abaixo de 86 mil, faz muito sentido realizar uma parte do lucro, né? A gente tem a nossa estratégia que chama Chico Picadinho, só que faz muito sentido eu realizar pelo menos 30% do total da minha banca. Por quê? Porque até se ele vier, né, buscar abaixo aqui, ó, e continuar, eu vou mostrar já a figura, compensa eu pagar mais barato. Imagina que eu comprei lá por volta dos 50 mil. Agora ela tá 86, ó, o Bitcoin. Eu posso comprar nos 40, se chegar, eu posso comprar nos 50, eu posso comprar nos 60. Já é muito abaixo dos 86 que está aqui. Então, essa é a ideia, pessoal, é surfar o ciclo. Por isso que você não pode também comprar tudo e vender tudo. Não é porque está caindo que você vai vender tudo. Não. Lembra, quem que está sempre dentro do jogo? Eu preciso ter dólar e eu preciso ter BTC. Se eu tenho os dois lados da moeda, fica mais fácil para o meu emocional fazer a operação. Porque se eu tenho dólar e se eu tenho BTC, se o mercado disparar, eu ainda tenho BTC para vender. E se o mercado cair, eu tenho dólar para pagar mais barato do que eu vendi o BTC. Então, faz total sentido, né? Eu identificar essa análise. Então, é isso que a gente queria passar para vocês com relação ao Bitcoin, né? Essa nova direção. É lógico que agora que eu vou fazer aqui, eu falei um pouco da vela indicativa da SP500. Então, aqui, pessoal, já posso fechar, tá certo? Eu não vou mais usar a SP500 como parâmetro. Também não vou usar mais a liquidez e eu vou focar em específico no Bitcoin, porque são três coisas importantes que eu tenho, que são essas daqui, ó, para o meu bear market. E tem até uma coisa interessante aqui que eu posso colocar. Qual que é a próxima aqui, ó? Eu posso colocar aqui, pessoal, isso aqui, ó. A questão do quê? Vou até mudar aqui, ó. A questão da figura gráfica de baixa, que é importante saber, tá na nossa sala de aula, que vai confirmar nosso bear market. Eu vou deixar só aberto aqui, ó. Então, isso aqui, pessoal, essa aqui seria o ponto crucial que a gente fala, é a gota d'água para confirmar tudo isso que eu acabei de explicar. Então, qual figura gráfica que eu teria aqui interessante se o BTC repetisse esses movimentos para que eu possa, assim, ficar mais esperto ainda para uma tendência, né, de baixa? Eu vou mostrar aqui. A figura gráfica, pessoal, é o nosso ombro, cabeça, ombro. Então, ele está na nossa sala de aula, na parte de figuras gráficas. É isso aqui, ó. O que que é o ombro, cabeça, ombro? Então eu tenho aqui, vocês estão vendo, eu estou analisando o mensal, principalmente no mensal. Até o semanal ele pega, mas eu vou analisar o mensal mesmo, que é que eu falei, os balês eles usam períodos longos. Isso aqui pode se configurar. Quando eu tenho aqui, ó, a gente veio de uma alta, tá certo? Então vamos fazer mais uma vez aqui, ó. Eu tenho essa alta, ó. Eu vou até esquecer o indicador, ó. Eu tenho essa alta expressiva, tá certo? Ó.
e chegou aqui, ó, no ponto crucial, que foi o nosso topo, ele começou a cair. Então, esse é o movimento que a gente vai analisar. E todo esse movimento, eu tenho isso aqui, ó. Quando eu tenho esse movimento, pessoal, tem isso aqui, ó. Eu tenho o nosso ombro, tá certo? Então, pensa no ombro. Por exemplo, o ombro esquerdo. Eu tenho a cabeça do gráfico e eu tô formando aqui, pessoal, o meu segundo ombro aqui, ó. Seria aqui, ó. Então, o que que acontece, ó? Ombro, cabeça, ombro. Hoje, o Bitcoin está na região dos 86. Se ele vier aqui, ó, testar esse suporte aqui embaixo, ó, que isso aqui é um suporte, ó. Então, é uma resistência anterior que hoje ele virou suporte. Ele vem testar aqui, ó, né? Ele vai aqui, ó, testa o suporte, depois ele sobe de novo, ó, cai dentro do nosso ombro e vai para baixo. Ele configura isso aqui, ó, o nosso ombro, a nossa cabeça e o nosso ombro. E o ombro, cabeça, ombro, ele indica a queda do mercado. É uma figura gráfica, geralmente que, né, ela tem que estar no nosso topo aqui, que seria a resistência. Então, não adianta ter um ombro, cabeça, ombro aqui no suporte, a parte de baixo. Para a gente não funciona, igual tá na sala de aula. Então, mais uma vez aqui, ó, eu consigo identificar que eu vou ter um possível ombro, cabeça, ombro, tá certo? Ó, vou deixar o outro ombro aqui, ó. Então, se o movimento fizer isso aqui, ó, ele começar a lateralizar, aí ele vai testar um repique dentro do ombro e voltar a cair, que é aqui para baixo, ó, configura, né, o meu oco, que é o ombro, cabeça e ombro. Tá bem feio, mas é um OCO. Ombro, cabeça, ombro, uma figura, né, de baixa, porque a gente está aqui num topo, e ele confirma, pessoal, todas essas características. Ela vai junto do mapa liquidez, mais uma vez perdeu 50 semanal, o MACD, né, do cruzamento mensal, ele perdeu, o espelhamento da SP já está mostrando, e a figura gráfica, que seria a nossa gota d'água aqui para o Bear, que é o nosso oco. Então eu coloco aqui, ó, o nosso oco, que é o ombro, cabeça e o nosso ombro. Tá certo? Então, pessoal, tem que ficar esperto com isso. Então, vocês estão vendo que não é simplesmente um achismo. Ah, eu acho que vai cair porque formou vela vermelha. Ah, é possível que vá cair porque o Trump fez, né, mais uma nova tarifa. Não é só isso, né, que são as análises fundamentalistas. Eu tenho que entender, né, na ponta do lápis, igual eu gosto de falar, que aqui eu estou começando a identificar um ombro, cabeça e ombro. Tá certo? Então, eu entendendo isso, eu vou validando as outras, né, características que eu mostrei ali para vocês, para configurar, né, aí sim, uma virada de mercado, que é a nossa reversão pro bear market. Mas aonde, Thiago, né, que eu consigo, eu quero ficar ligado, eu entendi, eu vi a figura, eu entendi o que você explicou mais ou menos às vezes, né, então eu vou rever o vídeo se eu não entendi completamente, porque tá bem passo a passo ali, é uma questão mais de duplicar ali, né, o entendimento para você aprender. A gente aprende no processo de repetição, não tem como. O que que eu preciso entender e identificar? Eu preciso isso aqui, ó. Eu preciso, pessoal, entender até que ponto realmente é interessante para eu ver aonde é o ombro, cabeça, ombro. Então, por exemplo, ó, o meu ombro, ele tá aqui, ó, mais ou menos nessa região aqui, ó, 103 mil. Aqui eu já posso classificar o meu ombro, ó, de 100, de 96 a 100 mil, mais ou menos. Depois eu venho aqui, ó, na minha cabeça, que é a parte lá do 126 aqui, ó. Aqui foi mais ou menos, ó, vou deixar exatamente quando bateu, ó, 126. E depois, pessoal, eu posso pegar meu ombro aqui de volta, ó, né? Porque ele vai fazer isso aqui, ó. Então, agora com o preço, a gente vai começar o quê? A identificar melhor o nosso ombro, cabeça, ombro. Por quê? Porque ele não vai cravar, não é porque aqui tá 101 que aqui vai 101, ele só vai espelhar o movimento, ó. Ele faz o ombro, depois ele faz a cabeça, que é isso aqui, e depois ele vai formar um novo ombro. Por quê? Daqui, ó, ele é bom ele bater nesse suporte aqui embaixo, vai lateralizando, faz um repique e desce. Então aqui, ó, de 100 a 126 e a 100. Então, para a gente fechar isso aqui, ó, eu tenho dois ombros de 100 mil dólares e a cabeça de 126 mil. Essa é uma possível figura gráfica, que é o ombro, cabeça, ombro, que pode acontecer o mercado. Então aqui a gente já sabe. Então, Thiago, eu sei que é ombro, cabeça, ombro, mas e se ele fizer isso aqui, ó? Em vez dele fazer o repique, ó, ele faz o ombro, ele faz a cabeça, e aqui, ó, em vez dele só repicar, ele dispara para cima. Pode acontecer. Então, do mesmo jeito que o enforcado precisa de uma vela para confirmar, o nosso ombro aqui, ó. Se esse é o nosso ombro, todas as velas para confirmar o ombro, cabeça, ombro, tem que fechar aqui para baixo. Então ele tem que fazer um repique até, por exemplo, aqui, ó, os 106, 100 mil dólares. E depois as próximas velas tem que fechar todo abaixo de 100 mil dólares. Daí que daí já vai entrar os 96, vai entrar os 85, 86 e vai testando. Como que eu sei que ele faz isso? Ele vai testando o quê, pessoal? Sempre o topo, desculpa, sempre o suporte anterior. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho isso aqui, ó. Vou apagar aqui agora, ó.
Depois que ele, digamos que aqui tá certo, é o terceiro ombro. Então aqui, ó, é ombro, cabeça e ombro aqui. Quando ele começa a vir para cá e confirmar, ó, ele vai testar esse suporte, ó, de 80, depois ele vai testar esse suporte, aqui é 86, depois aqui de 80, depois esse aqui de baixo, ó, de 70 e 75. Então ele vai descendo, tá vendo, ó? Só que aqui já perdeu, aqui já é 60 mil dólares. Perdeu o suporte principal que eu vou mostrar para vocês, que é uma esperança ainda de alta do mercado, a gente já vira para o bear market. Então, eu espero que tenha ficado muito claro. A gente viu que o quê? Vários indicadores aqui, ó, né, de leitura do mercado, ó, através do mapa de liquidez, perdeu as 50 semanas, o MACD, o espelhamento SP500 com enforcado e agora o ombro, cabeça, ombro, tudo está mostrando para mim, na análise aqui desse gráfico, que eu estou entrando numa queda do mercado. Tá certo? Então, Thiago, por que que você não crava se tem todas essas características? O preço está caindo, todo mundo lá está eufórico, né? Com quem não tem Bitcoin quer entrar e torcendo que caia. Quem compra no topo tá chorando porque tá vendo o dinheiro derreter. Por que que a gente já não pode cravar nesse exato momento que é o bear market? A resposta é muito simples. Por isso que eu preciso entender o mínimo de análise gráfica. Por que que eu não posso cravar agora que é o bear market? Simplesmente por causa disso aqui, ó. Eu tenho um ponto muito importante do bull market. Qual que é esse ponto, pessoal? O ponto importante é que ele não perdeu a tendência de alta, né? Eu vou mostrar que ele está fazendo fundos mais altos. Qual que é o ponto importante, então? É o ponto mais importante, que eu gosto de classificar os suportes, ele não perdeu o suporte de 75.900 a 75K. Tá certo? Então, pessoal, aqui, ó, agora a gente vai falar por que que ainda não é o bendito do bear market. Por causa disso aqui, ó. Quando, né, eu pego, por exemplo, uma tendência. Vou pegar aqui, ó. Quando eu pego a minha tendência de alta, e eu posso até pegar no semanal sim agora, ó, porque o pessoal, o semanal, ele também serve para minha análise, né? Algumas coisas, para a EMA de 50, ó. Aqui ele já perdeu. Eu quero analisar um pouquinho mais curto para mim ver, né? Para eu ver, na verdade, a principal reação do mercado. Então, o que que acontece? Quando eu olhar tanto o semanal quanto o mensal, ele mostra o que para mim? Que ele está fazendo o quê, ó? Eu tenho como se fosse baseado nisso aqui, ó, um canal de alta. Eu vou colocar aqui, ó, só para vocês entenderem o que eu tô falando, ó. Eu tenho aqui a direção do meu canal, tá certo? Ó? Não importa se ele não tá tão parecido. O importante é que eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Ó, eu tenho aqui o meu canal, tá certo? E o mais importante do meu canal, ele está fazendo sempre fundos maiores do que o anterior. Então, por exemplo, ó, quando eu venho aqui, ó, o que que aconteceu comigo aqui, ó? Aqui eu tive uma lateralização, tá certo? De 2022, 2023, para indicar essa primeira linha azul, meu canal de alta. E o que que acontece quando eu sei que é o canal de alta? Porque aqui, ó, ele faz fundos maiores, ó, já faz fundo acima da EMA de 50, ó. Esse é um fundo, ó. Esse é outro fundo. Ó, aqui, ó, um, dois, ó, já são fundos maiores, tá vendo, ó? Eu tenho fundos maiores e eu tenho esse fundo aqui, ó. Então, o que que acontece? Eu tenho que fixar, gravem só esses dois aqui, eu vou fazer o desenho dentro do desenho, ó. O que importa para mim, pessoal, agora é esses dois fundos. Tá vendo, ó? Esse fundo, ele pode estar perto, mas ele não está abaixo desse fundo. Então, se eu tenho esse canal de alta fazendo fundos, né, maiores que fundos anteriores, eu não perdi a minha tendência de alta. Esse é o mais importante vocês saberem. Então, esse é o primeiro ponto que eu posso, entre aspas aqui, né, cravar que não é ainda o bear market. Eu acredito muito nisso, porque quando eu mostro aqui para mim, ó, o suporte principal, lembra que está escrito aqui, ó? Ó, o suporte principal é a linha vermelha, porque a gente já está numa zona de perigo, né? Então, grava, eu sempre faço o seguinte, eu gosto de traçar sempre, né, se o mercado vai cair ou não, com três linhas de suporte. A primeira, eu coloco azul simbolizando qual que é a resistência, a linha média eu coloco amarela e a linha de mais perigo eu coloco em vermelha. E nesse caso aqui, ó, é o suporte da linha vermelha, por quê? Porque a gente já está numa linha muito perigosa. Então, tem isso aqui, ó, através mais ou menos daqui, ó, que é o meu suporte principal, ó, é esse aqui, ó. Ó, aqui é o meu suporte principal, pode ver lá, ó. Aqui, deixa eu colocar aqui, tá aqui, ó, 75. Ó. Eu vou apagar, mas eu quero só mostrar para vocês identificarem isso aqui, ó. Eu não perdi, pessoal, esse movimento dessa linha vermelha. Esse é o principal para mim. Então, se eu tenho um canal de alta fazendo fundos maiores que os fundos anteriores e eu não perdi o meu suporte principal, não tem como eu cravar que é um bear market.
Nem que eu queira, eu posso ter fé, eu posso acreditar, eu posso estar fora do Bitcoin e querer que o mercado caia, mas eu não tenho essa confirmação gráfica, então eu não posso cravar aqui, né? É o bear market. Então, o que que acontece? A gente deixou aqui todos os fundos sempre maiores que os outros e vai cravar para a gente enxergar agora isso aqui, ó. É isso aqui que importa para a gente nesse momento, ó. A gente tem um suporte essencial aqui, ó, fundamental, tá aqui, ó, eu tenho esse suporte aqui, ó, o meu principal, que ele amarra, ó, ele crava aqui, ó, ele tá aqui ainda e o principal tá aqui, ó, tá vendo, ó? Mais uma vez, ó, fundo anterior é menor que o novo fundo. Enquanto eu tenho essa tendência, eu estou seguindo no canal de alta. Por mais que o mercado tenha recuado, por mais que ele perdeu os 100K, por mais que ele está longe do topo de 126K, mas eu tenho essa esperança, vamos dizer assim, do mercado, essa confirmação que aqui eu não tenho ainda meu bear market. Então, enquanto a gente tiver, né, brincando dentro da linha ali de não perder os 75K, que é o mais importante, que é essa linha vermelha, eu não tenho bear market. Então, sabendo disso, o mercado pode muito bem, pessoal, ser manipulado e ficar dançando aqui, ó, lateralizando de 75 para 80, deixar todo mundo enjoado de sair do mercado e depois fazer isso aqui, ó. Testar um novo topo duplo, que é a máxima aqui do 126K. Ele vai fazer um topo duplo, para depois ele vir cair. Ou melhor ainda, ele vai subir, testar um novo topo e todo mundo que achou que ia cair o mercado porque ele estava perto do suporte, então todo mundo fica amargado aqui, ó, esperando o bear market e o mercado tá para cima. Então é isso que eu preciso entender. Então eu espero que com todas essas informações, né, principalmente para você que está chegando agora, você precisa entender. Você não pode resumir nisso aqui, ó. Tudo que eu falei, pessoal, resume isso aqui, ó. Eu traço uma linha, tá certo, ó? E essa linha é baseado no meu suporte principal. Eu não posso tomar uma decisão radical enquanto o Bitcoin não perdeu 75 mil. O que que é uma decisão radical, Thiago? Eu não posso simplesmente jogar os meus BTCs todos no mercado vendido, achando que o mercado vai cair, enquanto eu não tiver essa confirmação aqui de perder os 75K, que é a zona mais importante. E aí, né, o que agrega a isso é o nosso canal de alta que eu acabei de mostrar, que ele está fazendo sempre fundos maiores que os anteriores. Beleza, pessoal? Então, é isso que eu queria entregar para vocês. E lógico, né, mais uma vez, só para a gente fechar. Hoje o foco foi o BTC, mas repare que maravilha o nosso BTC. Pessoal, por isso que eu analiso sempre o BTC, para depois eu vir aqui, ó, eu pego aqui o gráfico de 15 minutos do BTC, ó, a gente vê dessa queda, certo? Ó, aqui está o gráfico de 15 minutos do BTC. Olha o movimento do BTC, olha esse movimento aqui, ó. E olha o movimento, ó. Eu tô aqui na Max, né, que vai ser a nossa corretora aí oficial para a gente fazer os nossos trades, principalmente porque tem alavancagem do Futuros. Para quem quer o Futuros, a gente vai estar lançando uma nova sala de aula. A gente pode alavancar aqui até em 500 vezes, é lógico que aqui, né, é muito mais arriscado, mas a Max tem essa possibilidade. Dá uma olhada, pessoal, ó. Tanto o BTC, ó. Aqui é o BTC, ó. Tanto o BTC quanto a Baby Doge, ó, os movimentos são muito semelhantes. Então, eu estou olhando o BTC na Binance, né? E a Baby Doge na nossa MEC, que vai ser a nossa corretora oficial da comunidade. Então, pessoal, eles são bem semelhantes. Por quê? Eu analiso e tenho minha performance toda gráfica dentro da Binance olhando o BTC e vou seguindo o espelhamento e tomo a minha decisão aqui dentro da Baby Doge. Então é isso que eu vou fazendo, analiso o BTC lá e vou operando aqui no futuros da Baby Doge. Então fica mais simples para mim. Lembrando que um vai seguindo o outro, mais ou menos, exatamente como a gente viu o gráfico aqui, que são bem semelhantes, e eu analiso aqui e tomo a minha decisão lá na Max. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Espero, né, que tenha ficado claro aí como que funciona o movimento do mercado, quais são as novas direções e possíveis, né, direções do mercado baseado em todas essas informações. E para você, né, que está acompanhando a gente online, pode tirar nossa dúvida no nosso canal do Telegram. E para você que tem a mentoria VIP, a gente se vê essa semana e mata todas as dúvidas na prática. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu, pessoal!